Graça e paz, irmãos e irmãs. Vou começar orando ao Senhor. Ele já fez por você, por mim, esse dia abençoado, essa semana que está começando, acabou e está agradecendo ao Senhor. Eu convido você a fechar seus olhos. Dessa oração, dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Estou aqui para engrandecer o teu nome. Pai, nosso maior desejo nessa noite é adorar o teu nome. A nossa maior vontade, o Senhor nos encontre aqui como verdadeiros adoradores. As músicas que vão ser cantadas agora, Pai, que nós possamos cantar com o nosso coração, a nossa mente ligada ao Senhor, e não sejam somente mover de lábios, mas seja uma expressão vinda da nossa mente, do nosso coração ligadas ao Senhor. Nosso espírito agora esteja ligado ao teu. Queremos, ó Pai, ouvir a tua voz nessa. Por isso, Senhor, que o Senhor encontre corações livres aqui, mentes que estejam dispostas. Teu Espírito Santo convença-nos, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos ser transformados. Hoje, com toda certeza, é um dia de restauração. Queremos ser restaurados pelo Senhor. Queremos ser transformados. Por isso, Senhor, talvez durante toda essa semana, tivemos lutas, tivemos dificuldades, tivemos alegrias também. Nós queremos, ó Pai querido, colocar tudo isso diante do teu altar e deixar aí. Deixar junto com o Senhor. Deus, em filhos e filhas do Senhor que durante essa semana passaram, ó Deus, grandes lutas, mas chegaram até aqui para a honra e glória do Senhor. E Senhor, que em nome de Jesus, transforme aqueles, ó Pai, que se encontram agora cansados. Não um cansaço físico, esse é fácil de resolver. Mas cansados, ó Deus, da luta espiritual que enfrentam. O Senhor um dia prometeu: vinde até mim, vós que estão cansados, sobrecarregados. E com certeza eles encontrarão no Senhor alívio. Ó Deus, alivia a carga espiritual, carga emocional que estão carregando. E que saiam daqui, ó Deus, leves, porque estiveram na tua presença. Aqueles, ó Pai querido, que possivelmente chegaram aqui sem esperança, tanta luta, tanta dificuldade, mas Senhor, que hoje eles relembrem que estão na presença de um Deus vivo e que renova as suas misericórdias. E que saiam daqui tendo a certeza da esperança que é Cristo Jesus. Que possam, ó Deus, depositar no Senhor suas angústias. Àqueles que, Senhor, chegaram aqui alegres, felizes. Com a certeza, ó Deus, que o Senhor tem trabalhado. A minha oração, ó Deus, que saiam daqui ainda mais felizes e alegres, pois renovaram as suas forças. Podem voar como águias, correr, Senhor, como uma criança, e não vão se cansar. Por isso, Senhor, hoje é uma noite de adoração. E o nosso desejo é adorar ao Deus vivo que está entre nós, está em nós. E é, Senhor, em teu nome que queremos adorar. Abençoe, Senhor, o ministério de louvor, os instrumentos e instrumentistas, o vocal. Abençoe, Senhor, ali, Senhor, a transmissão, a gravação, a mídia, ó Deus.
E nós te pedimos, Senhor, repreenda toda a ação de Satanás. Tudo aquilo que ele já planejou para atrapalhar o culto hoje, Senhor, ele já está derrotado. Porque, Senhor, o nosso desejo é invadir a porta do inferno e de lá resgatar as vidas que têm sido, Senhor, transtornadas por ele. Por isso, Senhor, renove as nossas forças hoje. Senhor, possamos adorar como o Senhor disse. Assim que oro em nome. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém? Não escutei muito bem. Graças a paz. Melhorou. O primeiro hino que nós vamos cantar chama-se Viver em Comunhão. E como é bom estarmos aqui depois de uma semana, né? Estarmos juntos novamente para louvarmos a Deus novamente como igreja, né? Não que durante a semana cada um louvou na sua casa, né? Com a sua família, mas juntos como igreja aqui. Então, eu vou convidar os irmãos a se colocarem em pé e quando a gente estiver cantando esse primeiro cântico, que os irmãos se abracem, dêem um aperto de mão aí, bem gostoso. Amém? Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Esse lugar tá cheio da sua glória, é muita bênção, muita vitória. E a hipocrisia ficou lá fora, e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. A quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Esse lugar tá cheio da sua glória, é muita bênção, muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora, e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. É quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. É quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Esse lugar tá cheio da sua glória, é muita bênção, muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora, e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Amém. E é por causa do nosso Senhor e Salvador Galileu que nós estamos aqui para adorar e exaltar o seu nome, não é verdade? Vamos continuar adorando esse nome. Deixou sua glória, foi por amor, Foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou.
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. E é graça a esse nosso Salvador que nós podemos ser alvo mais que a neve, né? Quando confessamos os nossos pecados. E é esse hino que a gente vai cantar agora. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão novas são, os pecadores remidos que perante teu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado
mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas sagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o seu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e Seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Nesse último cântico, eu convido que os irmãos fechem os olhos, quem se sente à vontade, peça para o Senhor sondar mesmo o seu coração, que cada um assim se coloque diante de Deus e se entregue realmente, entregue a sua vida diante de Deus, para que Deus possa usar cada um de vocês como um instrumento dele, da forma que ele tem, porque a gente sabe, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a gente não quer se colocar diante dele, né? A gente fica querendo fazer a nossa vontade, né? Segurando. E às vezes a gente não deixa Deus fazer aquilo que Ele tem para a nossa vida, né? Então, que a gente realmente se coloque diante de Deus nesse momento e reflita durante esse cântico, né? Reflita sobre as nossas vidas quando eu estiver cantando. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor,
transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, por ter o privilégio de te chamarmos de Pai, de Senhor, de Salvador.
Muito obrigada, Senhor, porque podemos nos colocar diante de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja realmente sondando os nossos corações e nos usando, Senhor, conforme o Teu querer. Que o Senhor esteja à frente desse culto, use a vida do pastor que trará a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito esteja agindo neste lugar, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Graça e paz. Irmãos, eu quero dar a você orar novamente. Gálatas 6, verso 2, diz assim: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Eu queria convidar você a estar orando durante essa semana, suas orações, lembrando aí do irmão João Barbosa, ele não tem andado bem de saúde, e já há alguns dias, né? Melhora e piora, então ore por ele. Parece que não é Covid, né? Então orem pela vida dele e orem também pela vida do irmão Aguinaldo, ele está em tratamento de saúde, tá? Por isso que vocês não têm visto ele aqui. Mas em breve ele vai estar entre nós novamente, então esteja orando, tá? Ore pela família e coloque-os diante de Deus. Eu quero convidar você a orar por essas pessoas, e se você lembrar de alguém, logicamente, ore aí. Ore pelo Samuel. Não sei se... Pode falar, irmã. Pela irmã Maria Madalena também, que não tem andado bem, né? Isso mesmo. Sei quantos lembram do Samuel, nós estivemos orando pelo Samuel, que havia suspeita de câncer no fígado. Não era câncer, mas o que ele tinha não foi tratado de acordo pelos médicos. Ele voltou para a cidade dele, São Paulo, passou mal e está em estado grave. Então não era câncer, mas segundo os médicos é uma doença rara. Então precisa de transplante de fígado. Então ore por ele. Nós não o conhecemos, mas o que importa é que Deus conhece. Tá? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor em oração, não que tivéssemos saído, mas agora de forma pontual, levando diante do Senhor esses nomes que aqui foram citados e outros que os teus filhos e filhas lembram agora. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor venha, ó Deus, com a resposta, com a cura, com o cumprimento daquela necessidade que foi colocada aqui. Pois nós cremos que Tu és um Deus que pode tudo. Não há nada, ó Deus, que é impedimento para o Senhor. Por isso, Senhor, haja nessas vidas. E também agora, ó Deus, fale conosco, revele a Tua vontade. Nos mostre, ó Deus, como podemos ainda mais adorar ao Senhor e ter conhecimento do Senhor. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a abrir no Salmo 51. Enquanto você vai abrindo, enquanto você vai ligando a sua Bíblia no Salmo 51, convido você no final do culto, enquanto estivermos ali na festa da comunhão, dá uma olhadinha lá nos fundos, como está ficando. Ontem estivemos aqui quase que o dia todo, trabalhando ali, e está ficando bom. Bom gentil, qualquer coisa, ele está aí pegando serviço extra aí para fazer grafiato, tá? Então você pode dar uma passadinha ali, contribua para isso também, financeiramente, com oração, com um bolinho. Ontem teve bolinho, teve suco, tava bom, hein, mano? Tá bom. E dia 27 agora, irmãos, desse mês, nós vamos ter o encontro de homens e mulheres. Vai acontecer na casa da irmã Alessandra, tá? Como foi lá na casa do irmão Gentil e Cléria, vai ser da mesma forma. Os homens vão para um lado, as mulheres para o outro, depois se reúnem para comer. Tá? E sábado que vem, tá? A nossa igreja estará indo na segunda igreja batista, o Ministério de Louvor vai estar cantando lá, e nós vamos estar lá prestigiando o trabalho deles ali também. A segunda igreja batista, ali para cima do Santa Rita. Não lembro o nome daquela rua ali, mas os irmãos já conhecem.
É difícil. Hã? Na Cibiadade. Isto mesmo, subindo ali o Santa Rita. Abriu lá, Salmo 51. Eu vou ler os versos de 1 a 4. Mas você deixa aberto, marcado aí, que a gente vai dar uma passeada nesse salmo. Diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Pensar em disciplina e disciplina da confissão, mas quando a gente pensa em disciplina, nem sempre vem a coisa boa na nossa mente. Se você virar para uma criança, falar que ela vai ser disciplinada, pronto, ela vai chorar, vai berrar, dependendo do tipo de pai, né, vai sair correndo. E disciplina às vezes vem na nossa mente como algo que não é muito bom. E confissão também parece que não é muito legal, né? Porque você confessar algo, você dizer algo do seu íntimo, por muitas vezes as pessoas falam, se a pessoa abrir a boca, se sair contando, aí não vai ficar bom. Eu acho interessante que as pessoas às vezes me procuram e dizem assim, pastor, mas a gente falar com o psicólogo é ruim, que tem que falar da vida da gente, né? Não, como que nós conseguimos ajudar se não falar da sua vida? Descobrir o ponto. E as pessoas falam, não, eu não quero falar da minha vida. Porque falar da vida, confessar algo é difícil. Você consegue confessar algo muito fácil? E quando se pensa em disciplina da confissão, pensa as duas coisas junto, aí pronto. Mas pensar nisso, pensar em confessar e ter essa disciplina, traz alívio para as nossas vidas. Antes de adentrarmos o Salmo 51, eu queria que você pensasse sobre uma vida que é limpa, que é purificada através do sangue de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, aonde Jesus levou sobre ele toda a maldade desse mundo, ele levou ali os nossos pecados sobre aquela cruz. Quando Jesus ele sofreu, e o sofrimento dele foi tamanho que ele, ao oferecerem para ele aquele vinho com fel, que era na verdade era uma bebida para aliviar a dor, um anestésico, como está lá em Mateus 27, 34, ele não quis. Ele não quis beber aquilo, você já aprendeu isso aqui, porque ele queria sofrer realmente as dores daquela cruz. E os soldados davam aquilo como um ato de compaixão, né, grande compaixão deles. Mas ele não quis. Ele olha na cruz, ele olha para os céus e diz, Deus meu, por que me abandonaste? Conforme Marcos 15, 34. Aonde ele na cruz, ao dizer isso, e parece que Jesus está ali no momento de perda, de fraqueza, mas eu vejo essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? Como um momento de vitória. Porque ele está levando ali as nossas dores. E esse momento Jesus sente na pele como Filho de Deus, como Deus, o que é o ser humano afastado da presença de Deus. O que é o ser humano sem ter um relacionamento com Deus. Deus, naquele momento, ele viu ali os pecados da humanidade sobre o seu filho. Mas logo depois, Jesus, de dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, como é pesado não ter tua presença. E olha que ele é Deus, e desde lá da criação do mundo, lá desde o que haja luz, ele estava lá. E agora ele não está nessa comunhão por alguns minutos. E ele, depois disso, ele diz, está consumado.
Nós já vimos tempos passados, quando alguém falava está consumado, haviam dois momentos principais que aparecia essa palavra. Um era quando alguém cumpria uma sentença, estava lá o tempo de prisão dele, ele cumpria esse tempo de prisão e depois era colocado na cela. Essa palavra que no grego é tetelestai, que está consumado, dívida paga. Ou quando você tinha lá as promissórias que tinham que ser pagas, você quitava, você recebia lá outra dizendo está consumado, está pago. Então Jesus está dizendo, está pago. Está pago a dívida da humanidade com o Deus eterno. Essa dívida só conseguiria ser paga com um sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito só podia ser um cordeiro perfeito, e foi o próprio Jesus. Como Isaías vai dizer, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ato de Jesus está consumado, a tarefa está completa, traz para as nossas vidas alívio e restauração. Traz esperança. Nós agora temos livre acesso ao nosso Deus. Quando eu olho para Davi e penso nisso que Jesus passou, Davi não tinha ainda ali o sacrifício de Jesus, ele não tinha o Cristo ressurreto para que ele orasse. Ele não tinha todo esse conhecimento que você e eu temos. Jesus veio muito tempo depois. Mas ele já começou a vivenciar isso. O que é o perdão de Deus sobre a vida dele. Ele confiava nesse Deus. Você e eu temos ainda o Jesus que morreu e ressuscitou. Que nos deu vida. E que eu posso me confessar a ele. Eu posso entrar no meu quarto, que ele já está lá, pronto para me ouvir. Eu posso até confessar para algum irmão, nós vamos ver isso já no finalzinho da mensagem. Abrir o meu coração para essa pessoa. A disciplina da confissão, eu me confessar diante de Deus, traz essa restauração e um ardente desejo de viver. Eu queria que você hoje pensasse nesse salmo e entendesse como é bom adorar a esse Deus. Davi escreve esse salmo num tempo muito complicado para a vida dele, igual aquele salmo que nós estudamos um tempinho atrás, quando ele confessa a Deus o cuidado que ele tem por Davi diante das perseguições. Só que aqui é um pouquinho diferente. Aqui foi o próprio Davi que causou o problema. O Salmo 51 é escrito depois que ele comete um pecado, e um pecado grave que teve várias consequências. Lá em 2 Samuel capítulo 12, vai contar que Davi recebe a visita do profeta Natã. E Natã olha para Davi e diz, Davi, ele conta uma parábola para Davi. E diz, Davi, havia um homem rico, tinha um rebanho muito grande, muitas ovelhas, e um homem pobre. Só tinha uma ovelhinha. E Natã vai dizer, olha, ele cuidava dessa ovelhinha como se fosse uma filha. Essa ovelhinha até comia junto com ele. Ele cuidava dessa ovelhinha, ele só tinha uma. O homem rico recebeu uma visita e mandou que pegasse a única ovelhinha daquele homem pobre e matasse e fizesse a refeição para os seus amigos. Diz o texto que Davi, naquele momento, ele fica indignado. Ele diz, olha, esse homem precisa morrer. Porque ele roubou, ele não tinha essa necessidade. Esse homem merece a morte, devolver 4 vezes mais, e Davi já impõe juízo. E Natã olha para Davi, eu fico imaginando a cena de Natã olhando nos olhos do rei, dizendo, esse homem é você. Você poderia ter qualquer mulher do reino que Deus te daria. Mas você adulterou com Betseba. E pior, matou Urias, que era o marido dela. Porque Urias, ele era um grande guerreiro de Davi.
Você ler o texto, se você relembrar a história, depois dele ter adulterado com Betseba, ele manda que Urias volte e que vá para casa, e eles estavam em guerra. E a ideia de Davi era que Urias fosse para casa, tivesse relações com a sua esposa, que caso ela engravidasse, ninguém ia desconfiar. Só que Urias era muito fiel a Davi. E ele ficou na porta de casa, ele não entrou, ele dormiu ali. Ele dizia, eu não vou me dar o luxo de ter um prazer enquanto os meus companheiros morrem em guerra. E Davi estava tão cego pelo pecado, e 2 Samuel capítulo 11, verso 14 e 15, diz que de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu, ponha Urias na linha de frente, e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. De tão cego que Davi estava, a tamanha maldade que tomou o coração dele. Depois ele sente o gosto amargo desse pecado. Porque o pecado dele respingou em várias pessoas. 2 Samuel 12, 13, ele diz, pequei contra o Senhor, depois que ele tem a sua atenção chamada por Natã. O seu pecado respingou no seu lar, na sua consciência, respingou nos seus oficiais. Ele perdeu um grande oficial que era Urias. O filho que Betseba estava esperando morreu. E aí ele se arrepende e escreve o Salmo 51. Alguns dizem que Davi, quando escrevia esse salmo, molhava o travesseiro com as suas lágrimas. Tamanho arrependimento que ele estava. E essa restauração, irmãos, começa sempre quando nós reconhecemos o nosso erro. Quando nós reconhecemos o que fizemos. O verso 1 e 3 que lemos diz, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Isso é confissão. Isso é abrir o coração. Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. E as pessoas questionam isso. Eu já ouvi gente questionar isso. E como que ele pode ser um homem segundo o coração de Deus se cometeu adultério? A própria Bíblia diz que ele era um homem com as mãos cheias de sangue. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha algo chamado coração quebrantado. E o que é isso? É que todo momento em que Deus ia até ele para disciplinar, encontrava Davi de joelhos pedindo perdão. Davi sempre estava ali se arrependendo diante de Deus. Perceba que se você ler a história de Davi em 2 Samuel, ele não jogou a responsabilidade para outra pessoa. Davi poderia muito bem chegar para Natã e dizer assim, Natã, é o seguinte, eu deveria realmente estar na guerra, porque quando aconteciam as guerras, a primeira pessoa a ir para a batalha e para a estratégia era o rei. Ficava ali com seus oficiais vendo as estratégias. E ele estava em casa. E ele poderia virar para Natã e dizer, Natã, não sou esse homem não. Sabe por quê, Natã? Eu cheguei da minha sacada lá, do meu quarto, e vi aquela mulher bonita, pelada, lá tomando banho. Porque o texto diz que ela estava tomando banho, ela não deveria estar de roupa. E Davi, Natã, sou um homem, e chamei Betseba. Depois que eu fui ver que ela era mulher de Urias. Mas já foi. Conheço muitos homens que fariam isso. Se tivesse a atenção chamada, eles dizer, a culpa não foi minha, foi da mulher. Foi a roupa que ela estava. Já ouviu isso? Mas ele assume a responsabilidade. Ele olha para dentro de si e diz, pequei contra o meu Deus. Pequei contra ele. Ele fez diferente de Adão. Lembra da história de Adão? Eva come do fruto.
oferece para Adão. Os dois têm os olhos abertos. Eu acho incrível essa parte de Gênesis, porque enquanto Eva comeu, os olhos deles não se abriram. A partir do momento que Adão comeu, o texto diz que os olhos dos dois se abriram e viram que estavam nus. Adão recebe o fruto. Deus chama a atenção dele. E o que Adão diz lá em Gênesis 3:12? A mulher que tu me deste por esposa, ainda culpa a Deus, né? Me deu da árvore e comi. Deus, a culpa é do Senhor, porque o Senhor me deu a mulher, e a mulher pegou do fruto e me deu. E aí pergunto, será que ele não está à vontade de comer esse fruto? Não questiona? Eva, onde você pegou isso aí? Ah, daquela árvore que Deus falou que não era para comer? Mas a serpente disse que não tem problema. O que Adão deveria ter feito? Não, Eva, a gente não pode comer disso aí. Não, ele comeu. Culpou a Deus, culpou a mulher, mas ele não se culpou. E isso respinga até os dias de hoje, onde as pessoas não assumem as suas responsabilidades. Onde as pessoas dizem que foi o outro. É difícil olhar no espelho e dizer, o problema é você. Mas é fácil culpar o outro. Eu sempre brinco, agora entrou mais um personagem nessa brincadeira, que são 4 pessoas que têm as costas largas. Deus, o diabo, o pastor, ou o padre, e o psicólogo. Agora entrou o 4. Sempre é culpa dele, não é culpa minha. Filhos fazem as bobagens, é culpa dos meus pais. Maridos fazem as bobagens, é culpa da minha esposa. As esposas fazem bobagem, é culpa do meu marido. E assim vai. Nós herdamos isso. Davi não. Davi, ele olhou e disse, pequei. Pequei contra o meu Deus. O Salmo 51, verso 3 diz, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Irmãos, tem que ser muito forte, muito decidido e dizer, eu pequei, eu. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi faz a sua confissão. E confissão gera restauração. Quando nós confessamos algo, quando nós abrimos o nosso coração, traz alívio. Traz coração livre. Versos 4 a 5 diz, contra ti, só contra ti pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que justa é tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Davi, ele sabia que ele abrir o coração dele, traria para ele alívio. Ele estava diante daquele que restaura. Quando nós queremos restaurar algo, a gente procura as pessoas que entendem daquilo, e levamos um determinado objeto para ser restaurado. Então Davi está diante daquele que restaura vidas. E ele está aqui hoje. O restaurador das nossas vidas está entre nós. Precisamos chegar diante dele com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Realmente confessar, porque nós precisamos assumir as nossas responsabilidades pessoais, os nossos pecados, os nossos erros, e não responsabilizar o outro. Olhar aquilo que para Deus é odioso e pedir perdão para Ele, para que as nossas vidas sejam vidas santas, separadas e cada vez mais amadas por Ele. 1 Pedro, verso 15 e 16 diz, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Irmãos, nossa maior procura tem que ser por santidade. Pastor, mas é difícil a gente ser santo. Sim, porque a gente tem uma natureza que luta, que briga.
Mas quando Pedro diz que nós podemos ser santo como é santo aquele que nos chamou, cada vez mais eu vou procurando tirar da minha vida aquilo que me atrapalha, aquilo que desagrada. A gente não faz isso no casamento, quem é casado? Ou pelo menos deveria. Aquilo que desagrada o outro, a gente não vou fazer mais. Eu vou procurar melhorar. Pelo menos deveria. A gente vai mudando e sendo moldado. E a gente é mudado e moldado pelo nosso Deus. Em 2 Samuel, capítulo 12, 7-9. Então Natã disse, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi rei, livrei das mãos de Saul, dele casa, mulheres do Senhor. Dele nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Matou Urias, o hitita, com espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Davi, você podia ter tudo. E aí Davi, ao se arrepender, nos ensina que só é restaurado aquele que crê que pode ser restaurado pelo Senhor. Ele vai dizer no verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O hisopo era usado muitas vezes para limpar as feridas. Não sei se ainda se usa no hospital, antigamente usava sabão de coco. Hoje não usa mais, né, irmã? Isso é coisa lá da época do Paulo. A gente limpava lá com aquilo que ardia a alma, né? O metiolate. Você é da época do metiolate, irmão? Confessa a tua idade. O hisopo era mais ou menos para isso, para limpar feridas, para tirar ali as bactérias. Ele está dizendo, Senhor, eu estou machucado. A minha alma está ferida. Eu preciso que o Senhor me limpe. Eu estou imundo diante do Senhor, então me lava. Para que eu fique alvo, fique branco, fique limpo. Porque eu estou em pecado, Senhor. Somente o Senhor, Ele cria nisso. Somente quando a gente chega diante de Deus com o coração quebrado, sem ser orgulhoso, é que a gente consegue ter a vida transformada. Que a gente consegue realmente ser aquilo que Deus deseja para a gente, ser até melhor nessa sociedade. Quando a gente consegue ser humilde e entender que nós não somos tudo isso. Que nós precisamos do outro e precisamos de Deus. E que Deus vai usar o outro também como usou Natã. Irmãos, como é bom ter um Natã na nossa vida. Eu tenho alguns Natãs. Volta e meia a gente conversa. Volta e meia a Paula percebe assim, você está precisando conversar com alguém, vai procurar o Natã. E a gente precisa abrir o coração. Existem muitas pessoas que até creem que têm a possibilidade de restaurar, mas não procuram a restauração. Não vão até Ele. Irmãos, Cristo foi para aquela cruz para que a ira de Deus fosse aplacada sobre a sua vida, para que você tenha acesso até Ele. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo sangue demonstrado na sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não tem desculpa, todos nós pecamos. Diante de Deus, todos nós cometemos o pecado da rebelião e precisamos do sangue de Jesus. Aquele que é restaurado,
Aquele que está com o coração quebrantado, quebrado, está danificado, pode chegar diante de Deus, que vai ser restaurado. O Salmo 51:17 diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Isso Deus não irá desprezar. O que é um espírito quebrantado? O que é um coração quebrantado? É alguém que se reconhece. Se reconhecer é um dos significados de humildade. Entender quem você é. Entender que você tem necessidades. É chegar até as pessoas e dizer, olha, ore por mim. É chegar diante de Deus e dizer, Senhor, não dá. Sozinho eu não vou. Eu preciso ser restaurado. É como mais ou menos a historinha de um homem que tinha um quadro que já tinha muitos anos. E ele queria restaurar aquele quadro. E aí indicaram para ele um restaurador muito bom. E quando ele leva o quadro, ele olha e pensou que era já uma pessoa de idade, mas ele tinha em torno de uns 35 anos. Aí deixou o quadro lá. Passou-se o tempo, o prazo que aquele restaurador falou, ele levou o quadro. O homem começou a olhar aquele quadro, manuseá-lo e dizer, nossa, ele está como se tivesse sido pintado hoje. Como que você conseguiu? Está perfeito a restauração. E aquele rapaz, aquele jovem, olhou para o homem e disse assim, eu vi esse quadro ser pintado, quem pintou foi meu pai. Queridos, a gente pode ir até Jesus e ser restaurado, porque foi o Pai que fez você, que te criou, então Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe daquilo que você precisa nesse momento, porque Ele é o autor da nossa vida. Ele que colocou a mão naqueles momentos mais angustiantes, que às vezes você não ouve a voz de ninguém, nem de Deus, fala assim, cadê Deus nesse momento? Mas Ele está ali. Já disse isso para os irmãos, aqueles 8 dias no CTI, eu não ouvi a voz de Deus, não ouvi. E olha que eu chamava, hein? Mas eu tinha uma paz. Porque eu entendia que ele não precisa ficar falando comigo, que eu sei que ele está ali. Tanto que eu ouvi um enfermeiro dizendo assim, que os irmãos sabem que eu fiquei amarrado, né? Ele me desamarrou e a outra ficou apavorada, ela usou um termo lá que as enfermeiras usam, para quando alguém fica amarrado. Como é que é, minha irmã? Contido. Falou, ele é um paciente contido, ele tem que ficar ali. Ele falou, rapaz, olha a paz desse moço. Ele está consciente. Eu doido para dizer para ele, obrigado. Só fiz assim, né? Porque estava com um tubo. A gente, quando tem a certeza que o autor da vida está do nosso lado, seja o que a gente estiver passando, a gente tem paz. Esse é o sentido do shalom, da paz de Deus. A paz de Deus sobre as nossas vidas não é a ausência das dificuldades, das lutas ou sem problemas. É entender que diante de tudo isso, Ele está conosco. Ele vai junto. Ele está junto. Um colega pastor e também psicólogo foi me visitar, ele leu um salmo que eu tenho que mandar uma mensagem para ele para lembrar, que depois de lá não lembro de muita coisa. Mas o salmo dizia assim, que mesmo no meu leito de dor, o Senhor afofa a minha cama. E aquilo me trazia tranquilidade, porque pensa numa cama desconfortável. Mas Deus estava ali afofando a cama. Davi entendia muito bem isso. Davi entendia que se Deus fez o mundo do nada, como diz Gênesis 1, poderia muito bem restaurar a vida dele, restaurar a alegria dele. Porque tem um espírito quebrantado, é aquele coração aberto, disposto e humilde diante do Senhor, e Deus ouve isso. Coração arrependido, que sabe que errou e que vai receber as misericórdias de Deus sobre a vida dele. E ele diz, Deus não vai desprezar uma pessoa assim. Porque andar com Deus é muito bom e Deus coloca pessoas para abençoar a sua vida. No caso de Davi, colocou Natã. E Tiago, capítulo 5, 16, diz, confessai vossos pecados uns aos outros e orai
uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Confissão aqui de pecados, que Tiago vai dizer, não é para salvação, mas é para alívio de coração. Quando você confessa, alguém ora por você, te cobra, não no sentido de cobrar apontando o dedo, mas cobra no sentido de que, irmão, vamos lá, você ainda está com esse problema, vamos junto, vou te ajudar. Bota a mão aqui, vamos junto, vamos dar os braços. Nossa grande dificuldade é que muitas vezes a gente não confessa, a gente não abre o coração. A gente não procura as pessoas para conversar. Nossa igreja está desenvolvendo agora um novo trabalho, que é o discipulado 1 a 1, vida na vida. Tem uns 3 homens andando comigo. A Paula vai retornar com algumas irmãs. Nós homens já entramos no 2º livro. E a ideia é justamente isso, a gente tem um ambiente que eu possa confessar sem ser julgado. Um ambiente onde eu possa ter quem ore por mim. Natan não foi procurar Davi para apontar o dedo e dizer, tu é um rei sem vergonha, você não tem diferença nenhuma de Saul. Não. Ele foi porque Deus queria que Davi fosse restaurado. Irmãos, esse ambiente precisa ser criado na nossa vida e como igreja. Eu lembro-me que quando nós éramos pastor de jovens em Teresópolis, uma jovem casada, uma jovem senhora, a senhora é até difícil de falar que ela é senhora, mas ela nos procurou a mim e a Paula e abriu o coração. E contou algumas coisas que ela e o marido estavam passando. Mas ela falou algo que me decepcionou muito. Ela olhou para a gente e disse, olha, vocês dois são os únicos que eu confio aqui na igreja. Isso me decepcionou muito, porque era uma igreja de mais de 100 membros. Eu falei isso para ela, não sei se a Paula lembra, mas eu falei isso para ela, olha, isso para mim não é alegria nenhuma. Primeiro que eu não era o pastor da igreja, eu era pastor de jovens. É que nem o pastor ela confiava para contar. Eu disse, para mim não é privilégio, para mim é tristeza, que no universo de 100 pessoas você só encontrar 2. Irmãos, a gente precisa ter um ambiente de restauração. E eu louvo a Deus, porque mesmo diante das nossas lutas, da nossa pequenez como igreja, que a gente vai chegar lá, nós vamos ser a catedral, ouvi um amém. Mas aqui há um ambiente de restauração. Eu posso dizer isso não é porque eu sou pastor da igreja, não. Eu digo isso porque eu mesmo já precisei de alguns irmãos para ser restaurado em alguns momentos. Já teve irmãos que me levaram lá atrás, e um dia que eu disse, eu não vou pregar. Alguém me machucou feio naquele dia. Eu falei assim, não vou pregar porque eu não quero machucar ninguém. Púlpito não é para isso. Esses 2 irmãos me cataram, o culto até começou tarde, atrasou o culto. Me levaram lá atrás e falaram, pastor, vem cá, a gente vai orar pelo Senhor. Irmãos, naquele momento, a mão de Deus estava ali. Tudo aquilo que eu estava sentindo de tristeza, de dor, passou. Aqueles 2 irmãos sabem disso. Aqui tem esse ambiente de restauração. Precisamos sempre melhorar. Mas nós temos isso aqui. Porque, irmãos, quando a gente tem esse ambiente, a gente percebe as necessidades do outro. Já está meio ali assim, cabisbaixo, não está legal. E aí a gente encontra ombro, a gente encontra ouvidos, a gente encontra palavras de ânimo. E não precisa ser só do pastor, todos nós, todos vocês têm condições para isso. Não tem um ambiente onde não se olha com críticas, mas se olha com aquele sentimento de que um dia pode ser comigo. Encontra-se ali carinho, encontra-se ali sempre um melhor para o outro, investimento.
investimento de tempo, investimento de vida e, se necessário, investimento até em dinheiro. Quantas vezes a gente já não ajudou pessoas que estavam precisando, e às vezes a gente nem sabe de onde veio, mas a pessoa foi abençoada. Quando a gente é restaurado, irmãos, traz felicidade para o nosso coração. Davi vai dizer: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito novo, pronto, o espírito pronto a obedecer. Davi agora olha o lado positivo da fala de Natan para a sua vida, e ele diz: Senhor, eu quero sentir de novo aquela alegria, porque agora eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou cansado, Senhor, porque eu pequei. Quando a gente é restaurado, traz ânimo novo, autêntico e testemunho. Olha o versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim: Senhor, me renova, me restaura. Porque agora eu vou fazer dessa grande burrada que eu fiz um testemunho para que as pessoas voltem para o Senhor. Porque eu vou dizer: olha, eu pequei, eu errei, mas Deus me perdoou. E agora eu posso ensinar os caminhos do Senhor para aqueles que ainda estão como eu estava. E é isso que Deus espera de você e de mim. As mudanças que Deus fez na nossa vida, a gente precisa contar para os outros. Dizer para os outros: olha, eu era assim, mas Deus mudou a minha vida. Deus me transformou. E aí, quando a gente faz isso, traz um louvor que vai agradar a Deus. O verso 18 e 19 diz que por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Davi está dizendo o seguinte: não adianta eu fazer um culto se o meu coração está machucado, se eu estou em pecado, o Senhor não aceita o meu culto. E meu culto não é sincero, porque eu ainda não me resolvi com o Senhor e quem sabe com o outro. Eu quero oferecer ao Senhor um culto sincero. Eu quero oferecer ao Senhor as minhas ofertas com sinceridade, um coração aberto. Eu quero oferecer ao Senhor meu tempo, meus talentos, a minha influência, eu quero oferecer a mim mesmo, mas precisa ser sincero ao Senhor. Quantos aqui precisam ser restaurados? Talvez você precise ser restaurado. E antes de orar, leia Jeremias 17, 14. Faça desse versículo a tua oração hoje. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Você quer ser restaurado, querido? Você quer conhecer esse Deus de verdade? Você quer dizer: Senhor, eu pequei, só contra ti eu pequei. Ele está aqui hoje. Talvez o teu pecado possa não ter sido como o de Davi. Mas lembre-se, para Deus não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado, as consequências são diferentes. Mas é pecado. Transgressão, é erro. Por isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Dizer para Deus qual é o teu pecado. Diga para Deus, na tua mente, na tua consciência. Não precisa falar em voz audível. A pessoa do lado não precisa ouvir. Você confesse para Deus. Ó Deus, como disse o profeta Jeremias, cura-me e serei curado. Ó Deus, agora eu te peço, traga cura, ó Pai, nesse momento na vida dos teus filhos e filhas. Traga restauração sobre as suas vidas. Sonda, ó Deus, os corações, as mentes, para que encontrem, Senhor, o alívio para suas almas. Cada um está colocando diante do Senhor agora os seus pecados, as suas ansiedades, os seus desejos.
Porque nós cremos é que o Senhor é que pode trazer uma vida nova para cada um que está aqui. Pai, por muitas vezes nós sofremos pelo medo do julgamento, pelo medo do que o outro vai pensar, mas eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem levantado aqui uma igreja e tem olhado para o outro e sentido não somente uma empatia, mas a compaixão. E tem olhado para o outro e feito cumprir o que está em Gálatas 6, levar os fardos uns dos outros, para que cumpramos a lei de Cristo. Por isso, Senhor, perdoa-nos, restaura-nos, alivia o coração. E que ninguém saia daqui, ó Deus, carregando o peso da culpa, mas que saia daqui carregando o perdão dos seus pecados. E se há alguém, ó Deus, que ainda não reconhece o Senhor como Senhor de sua vida, que agora seja um momento, Pai, que Teu Espírito Santo o convença do pecado, do juízo e da justiça. E que receba a Cristo Jesus como Salvador. Sonda-nos também, ó Pai, agora que vamos participar do memorial da ceia. E cada um que está em comunhão com a sua igreja, batizado, possa, ó Deus, não ser impedido por nada em tomar a ceia. Pois, Senhor, não serás irmãs que irão distribuir, que dirá você pode ou não. Mas, Senhor, confessando agora os seus pecados, recebendo do Senhor o perdão, estejam prontos a participar do memorial. É assim que oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Em 1 Coríntios, capítulo 11. Só abrir aqui que fechou. A partir do verso 23 diz: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou do cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes do cálice, proclamai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé. Você que é batizado, está em comunhão com a sua igreja, a participar da ceia, ajudar as irmãs a te identificar, e convida a irmã Cida e a irmã Delcemira para nos ajudar. Enquanto isso, vamos cantar esse louvor ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve será.
suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Todos receberam os elementos da ceia? Sangue, o corpo e o sangue de Jesus sofreu naquela cruz. Enquanto ele carregava a cruz, o seu corpo machucado, suas costas rasgadas, fez tudo isso por amor a você, para que você pudesse ser restaurado. O memorial da ceia nos faz isso, nos faz lembrar todos os meses o tamanho do amor dele por você e por mim. O pãozinho na sua mão, o cálice, não vai te dar poder, não vai te dar cura, pode acontecer, milagres acontecem de todas as formas, mas não é esse o objetivo. O objetivo é a gente relembrar, trazer à memória o tamanho do amor de Deus por você. Quero convidar você a fechar mais uma vez seus olhos, dar graças. Pai, te agradecemos que o Senhor não nos desampara. O Senhor não vira as costas quando pecamos, quando erramos, quando te desagradamos. Mas o Senhor fica como a parábola do filho pródigo. Aquele pai ficou na varanda aguardando o retorno do filho. O Senhor fica aguardando as nossas decisões, porque o Senhor também não nos obriga. O Senhor não impõe. Mas o Senhor nos mostra o tamanho do seu amor, que foi através de Jesus Cristo. Por isso te damos graças, ó Deus. Te damos graças, pois independente da luta que passamos, o Senhor está conosco. Independente da alegria que estivemos vivendo, o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. O Senhor disse, pois teu filho é o Senhor, teu filho é Deus, disse que estaria conosco todos os dias, todos os momentos. O Senhor iluminou a mente do apóstolo Paulo, que diz que tudo coopera para o nosso bem. Por isso te damos graças. Dou graças a Deus por esse memorial, por relembrar o sacrifício do teu filho. E que os meus irmãos, ó Deus, jamais esqueçam desse sacrifício. E que a cada dia, ó Deus, busquem mais e mais a tua presença. E aqueles que estão aqui, ó Deus, que ainda não puderam participar, ó Deus, que o Senhor os convença. Que sejam, ó Deus, batizados. Não para um simples ritual, mas para dizer publicamente, eu acredito em Jesus Cristo. Eu confesso a Ele como meu Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Convido você a comer do pão, tomar do cálice. Amém. Não vai embora. Temos convidados, dá uma amarrotada na camisa dele ou dela, mas não muito para ela poder voltar. E diga a ela, não vai embora, temos
festa da comunhão. Temos um lanche agora. Peço aí os homens da igreja, as irmãs que possam estar lá preparando a mesa e trazendo. E enquanto isso, nos louvar ao Senhor com essa última música. Você aí abrace, amarrote umas camisas e tenha uma excelente e abençoada semana. É quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. É quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. É quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Esse lugar tá cheio da sua glória, é muita bênção, muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. A quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Esse lugar tá cheio da sua glória, é muita bênção, muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. É quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. É quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Esse lugar tá cheio da sua glória, é muita bênção, muita vitória.